Então, galera, se eu te perguntasse agora o que é que significa Páscoa, o que é que vem na sua mente? O que é que você me responderia? Talvez alguns estejam pensando aí, Páscoa? Ovo da Páscoa, coelhinho e tal. Para alguns que às vezes mais religiosos, conhecem um pouco mais de Bíblia, ou tem alguma religião mais definida, talvez já possa falar, não, Páscoa significa o sacrifício de Cristo, a ressurreição. Mas você sabia que a Páscoa ela foi instituída muitos anos antes de Cristo vir? Você sabia disso? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, tá valendo a Bíblia aqui agora e quero compartilhar com vocês esse conhecimento. Se você quiser, fica aí até o final. Então, gente, para a gente entender um pouquinho mais sobre a Páscoa, o que que significa, a gente precisa voltar, certo? Alguns anos antes, muitos anos antes aí da chegada de Cristo aqui na Terra, para entender quando ela foi instituída. Sabe onde é que você vai encontrar isso? Lá na Bíblia, em Êxodo capítulo 12. Quando a Páscoa é instituída. Ela foi instituída, sabe quando? Quando o povo de Israel estava lá no Egito. Aí você pergunta, como é que o povo de Israel foi parar no Egito? Ah, meu amigo, isso aí é outra história, tá? Isso aí vem da história de José, enfim, mas fica para outro vídeo. Mas o fato é que o povo de Israel estava vivendo no Egito, estava crescendo, prosperando e começou a ser escravizado, né? Eles passaram muitos anos sendo escravizados. Por conta disso, eles começaram a clamar ao Senhor para poder dar um socorro a eles, para poder dar um direcionamento. Foi quando Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Com isso veio toda aquela questão das pragas. Provavelmente você já deve ter escutado essa história, né? Das 10 pragas do Egito. E veio a praga do gafanhoto, veio a praga, né, dos sapos, veio a praga que a água, o rio se transformou em sangue. E a última praga, você lembra qual foi? A última praga foi a praga da morte do primogênito. Foi quando o Senhor, ele deu uma ordem para Moisés e Arão instituir o seguinte, que todas as famílias deveriam se reunir, matar um cordeiro, certo? O cordeiro ele precisava ser perfeito, sem mancha, sem mácula, e o sangue daquele cordeiro eles precisavam passar nos umbrais da porta, né? Que é aquela ao redor da porta, né? Das casas. Por quê? Porque o Senhor ia passar naquela noite e nas casas que tivessem marcadas com sangue, certo? O Senhor passaria, ou seja, não iria parar naquela casa. A Bíblia fala que o Senhor ia passar com um destruidor, ou seja, refere-se a um anjo destruidor, um anjo que iria provocar a morte. Aí você pergunta, mas Rob John, tem anjo que mata? Tem anjo que mata. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora também, porque fica para outro vídeo, tá? Mas aí eu te falo, o Senhor iria passar com um anjo destruidor para matar todo o primogênito. Foi o que o Senhor tinha revelado a Moisés. Então, para que o Senhor não entrasse naquelas casas, que era a casa do povo de Israel, precisava as casas estar marcadas com o sangue. Então, assim que o Senhor passasse, visse a casa marcada com sangue, ele passaria por aquela casa. E esse ato de passar por essa casa, vem do hebraico, que significa passate, mas não sei se é bem essa expressão. E essa palavra significa Páscoa, é daí que vem a palavra Páscoa, e quando ela foi instituída. Então, essa ato de instituição significava justamente essa questão do povo de Israel estar protegido, estar marcado, o povo que obedeceu está marcado e o Senhor passaria por cima, que significa o ato da Páscoa, certo? Só que isso já aponta para o que viria a acontecer futuramente, que quando Cristo vem, ele vem simbolizando justamente esse mesmo ato da Páscoa que foi instituído anos atrás, quando o povo foi liberto. Então Jesus vem como um cordeiro perfeito, como um Deus, e vivendo como um homem também, 100% homem, mas um cordeiro perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula, e ele vem, sofre, derrama o seu sangue. E todos aqueles que aceitam ele na sua vida agora, eles são o quê? Marcados com o sangue de Cristo. E a partir do momento que você é marcado, aí sim você está sendo protegido por Deus, ou seja, o mal ele não pode te atingir, ele passa, ele vai para outro canto, mas ele não pode te atingir se Deus não permitir. Então isso é um pouco do histórico, do significado da Páscoa, e eu estou deixando aqui de conteúdo para você aprender um pouco mais. Mas o principal hoje é nós lembrarmos do sacrifício de Cristo, do sangue que ele derramou na cruz do Calvário para poder salvar a sua e a minha vida. E hoje quem aceita ele como seu Salvador está marcado com esse sangue que nos purifica de todo o pecado. Adiante disso eu te pergunto, o que ovo de chocolate ou coelho tem a ver com a Páscoa? Se a Bíblia nos ensina que o verdadeiro significado da Páscoa é o sangue do cordeiro esse que livrou o povo de Israel da morte lá no Antigo Testamento,
Tanto o livro trouxe também a libertação, já apontando também como um símbolo para o sacrifício de Cristo, que faria anos depois na cruz do Calvário, derramando também o seu sangue como Cordeiro perfeito, mas não apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Sangue esse que também é para nos livrar da morte, morte essa não carnal, mas a morte espiritual, e para também nos fazer livre dos pecados. Isso na Bíblia ficou estabelecido como estatuto perpétuo, para que fosse passado de geração em geração, ou seja, de pai para filho, ensinando aquilo que Jesus fez por nós. Mas chega um momento como esse de Páscoa, e o que nós estamos ensinando para nossas crianças? Ovo da Páscoa, coelhinho, esse não é o verdadeiro significado da Páscoa. O verdadeiro significado é o que Jesus fez por nós. Portanto, não esqueça e não deixe isso passar desapercebido ou de forma errada. Jesus é a nossa Páscoa. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima reflexão.